E aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui, e nessa aula eu quero te explicar sobre uma defesa para você usar contra o lance 1 D4 das brancas, para você usar contra o peão da dama. Então se você tem dificuldades para enfrentar o peão da dama, essa defesa pode ser uma alternativa bem interessante para você colocar no seu repertório de aberturas. Então muitos dos inscritos estavam me pedindo para que eu fizesse análises de defesas contra E4, contra D4 e que fossem defesas simples de jogar. Como é ali um sistema London de brancas, em que você desenvolve as peças praticamente para as mesmas casas, a estrutura de peões é a mesma, os planos são fáceis de entender, algo nesse sentido, só que de pretas. Então eu escolhi aqui uma defesa, que é a defesa holandesa, a variante muro de pedra, a variante Stonewall, que é uma variante simples de entender, a estrutura de peões vai ser sempre a mesma, a disposição das peças também, e é uma defesa que é usada por jogadores muito fortes, como por exemplo o atual campeão mundial, Magnus Carlsen, que com frequência ele usa a holandesa contra o peão da dama. Então durante essa aula eu quero te explicar sobre os principais planos, os temas típicos do meio-jogo, temas táticos, temas estratégicos, para que terminando de assistir a aula você já consiga usar essa defesa nas suas partidas, beleza? Bom, mas antes de começar a análise, eu quero saber se você já está inscrito na Semana do Xadrez. Se você ainda não sabe, Semana do Xadrez vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou ser o seu treinador durante uma semana. Então já se inscreve, o link está na descrição do vídeo, é só você acessar e confirmar ali a sua participação. E se você já está confirmado, deixa aí nos comentários um hashtag confirmado na Semana do Xadrez, beleza? Bom, então, bora começar as análises da defesa holandesa. Então, branco começando com o lance 1, D4. E aqui as pretas, para jogar a defesa holandesa, as pretas podem começar ou com o lance 1, E6, ou então com o lance 1, F5 direto. Então, é possível jogar os dois lances. A minha recomendação é que você jogue com lance 1, E6, para evitar alguns gambitos. Porque você jogando F5 direto, as brancas podem pensar em jogar com E4, por exemplo, e começa a ter alguns gambitos, algumas variantes que podem ser perigosas de jogar de pretas. Então, para evitar isso, você pode jogar o lance E6 no lance 1. Agora, se você quiser estudar os gambitos também, com F5 no lance 1, tudo bem. É perfeitamente jogável, tá? Agora, E6, então as brancas podem jogar, por exemplo, com C4 e as pretas fazem o lance F5. Então, qual que é a ideia das pretas? Qual que é a formação que o preto quer usar, a disposição das peças, a estrutura de peões? Então, praticamente, contra qualquer resposta ali das brancas, o branco jogando com fianqueto do bispo, jogando com G3, bispo G2, ou então o branco jogando com E3, bispo E2 ou bispo D3, as pretas vão tentar fazer a seguinte formação, que eu vou te mostrar agora, que é essa formação aqui. As pretas vão colocar os peões em F5, E6, D5 e C6, essa é a estrutura de peões da defesa holandesa, e a disposição das peças é a seguinte: o cavalo em F6, o bispo em D6, o cavalo de B8 ele vem para D7, e o bispo de C8, que você vai entender que é o principal problema ali das pretas, ele pode ser desenvolvido com B6 e bispo B7. Tem outras alternativas, como eu vou te mostrar aqui, tem outros temas do meio-jogo da holandesa que você precisa conhecer, tem algumas manobras com o bispo, mas no geral é assim que as pretas vão desenvolver, com B6, bispo B7, é possível desenvolver a dama para E7, e as torres podem ir, por exemplo, para C8, ou para a torre de A para C8, e a torre de F para D8. Bom, eu te mostrei isso aqui só para você ter uma ideia de como vai ser a disposição das peças. Agora vamos voltar aqui para as análises, em que eu vou começar a te mostrar como que o branco ele pode jogar e quais são os principais planos das pretas. Então, D4, E6, C4, F5, cavalo F3, cavalo F6, e aqui as brancas podem escolher em jogar fianquetando o bispo, jogando com G3 e bispo G2, que eu acho que é a melhor alternativa das brancas, ou então as brancas podem escolher jogar com o desenvolvimento do bispo
para D3 ou para E2. Então eu vou começar te mostrando algumas ideias quando o bispo de F1 ele é desenvolvido para E2 ou então para D3. Então, por exemplo, depois de cavalo C3, as pretas vão fazer o D5. Então, por exemplo, E3. E aqui as pretas podem jogar com C6, levando assim para a formação da muro de pedra holandesa, muro de pedra. Então, os peões ali F5, E6, D5 e C6. A principal ideia dessa variante é impedir o contrajogo das brancas no centro, então impedir uma ruptura no centro. Agora é muito difícil o branco conseguir fazer a ruptura E4. Sendo assim, as pretas não precisam se preocupar com contrajogo no centro. Então é possível pensar em jogar nas alas. É possível pensar em jogar na ala do rei, por exemplo. Em muitas das posições da holandesa, as pretas podem construir um ataque na ala do rei. Bom, então E3, C6, bispo D3, bispo D6 é a casa mais ativa do bispo. O bispo ele já controla a casa E5, que a casa E5 é um problema na posição das pretas. O preto ele conseguiu evitar ali o E4, mas a casa E5 ela é uma casa fraca. Então, por isso que as pretas precisam ficar ali constantemente vigiando essa casa para que as brancas não possam usar essa casa como uma peça. Então, bispo D6, roque, roque. E eu vou começar mostrando aqui para você uma partida bem famosa, que é uma partida que vai te motivar a jogar a defesa holandesa, que é uma partida que foi jogada pelo Miguel Najdorf de pretas, que foi um jogador muito forte mesmo. E essa partida é uma partida cheia de sacrifícios, em que eu vou te mostrar aqui alguns planos para que você possa usar nessa posição. Então, na partida, as brancas fizeram o lance cavalo E2, tentando de repente levar o cavalo para F4. Mas aqui, por exemplo, se o branco ele continuasse com B3 para terminar o desenvolvimento, então as pretas poderiam seguir, por exemplo, com o cavalo E4. A casa E4 ela vai ser uma casa muito forte para colocar o cavalo. É um posto avançado para o cavalo. Agora o cavalo ele vira um monstro ali em E4. E se o preto ele tomar em E4, se o branco ele tomar em E4, o preto ele pode tomar de F. Assim já abrindo a coluna F e expulsando o cavalo de F3, que é a peça que defende o roque das brancas. Então, no geral, o branco ele não vai querer tomar esse cavalo em E4. Então, por exemplo, bispo B2, cavalo D7, que é a casa do cavalo na holandesa, defendendo assim a casa E5, dama C2. E aqui tem um plano muito interessante das pretas, que é começar um ataque na ala do rei. As pretas podem jogar com o lance torre F6. Como o preto ele não precisa se preocupar com contrajogo no centro, o centro está muito estável, o preto ele pode começar a passar as peças para a ala do rei. E a ideia do torre F6 é passar a torre para H6, assim já criando alguns temas táticos em H2. Por exemplo, cavalo E2, torre H6. E se agora o branco ele faz um lance, como por exemplo um lance torre de AC1, que seria um lance bem inocente nessa posição, as pretas podem fazer o lance bispo toma H2, cavalo por H2 e agora dama H4, já ameaçando assim dama por H2. E se agora tirar o cavalo, tá levando dama H1, mate. Então as brancas precisam tomar cuidado com esse ataque das pretas. E se o branco ele faz outro lance, como por exemplo um G3, para evitar esses temas de bispo por H2 direto, o preto ele pode pensar em jogar com dama E8 e dama H5, levando assim a dama para o ataque. E uma outra ideia é, em algumas posições, poder jogar G5 e G4, expulsando esse cavalo de F3. É claro que para fazer um lance como esse, fazer um G5, as pretas precisam tomar bastante cuidado com um possível contrajogo das brancas, tá? Mas aqui já ilustra algumas ideias de ataque que você pode usar na defesa holandesa. Bom, mas voltando aqui, depois de roque, cavalo E2, então cavalo de BD7, e nessa partida que eu falei do Najdorf, as brancas fizeram o lance cavalo G5, assim atacando o peão de E6 e ameaçando jogar cavalo toma E6. E nesse momento o Najdorf ele explora aqui um tema tático da posição. O cavalo em G5 ele ficou indefeso e as pretas fazem um lance bispo toma H2. Então se rei por H2, já tem a ideia de cavalo G4 cheque.
Então, por exemplo, rei G1 e agora dama toma G5. O preto ele consegue ganhar um peão e as pretas ainda vão continuar um ataque, que o ataque das pretas está muito forte aqui. Mas depois de bispo H2, branco fez rei H1 e daí o Najdorf começa a encontrar vários lances fortes na posição. Ele começa fazendo o lance cavalo G4, que já ataca o cavalo de G5. E se agora cavalo por E6, tem dama H4, com um ataque decisivo das pretas. Então seguiu com F4 e aqui dama E8, com a ideia de passar a dama para H5, outro tema típico desse meio jogo, passar a dama para o ataque. G3, dama H5, ameaçando um ataque descoberto com o bispo por G3, rei G2, e agora que começa um show do Najdorf, ele faz aqui o lance bispo G1, sacrificando o bispo, com a ideia de poder jogar com dama H2. Então seguiu cavalo por G1, dama H2, rei F3, então ele já sacrificou uma peça, mas ele precisa continuar jogando com energia para esse ataque ele realmente dar certo. E aqui o Najdorf ele faz E5, assim abrindo toda a posição, ele vai sacrificar ainda mais material para chegar no rei das brancas. D por E5, cavalo por E5, F por E5, cavalo por E5, rei F4, o rei das brancas começa a passear aqui no tabuleiro, cavalo G6, rei F3 e agora ele faz F4, abrindo ainda mais a posição para conseguir ganhar por ataque. O preto ele já sacrificou 2 peças, então agora ele tem que fazer esse ataque funcionar. Então jogou aqui E por F4, e aí vem um arremate das pretas, que é um arremate bem bonito. Ele joga aqui bispo G4 cheque, sacrificando o bispo, rei por G4, cavalo E5 cheque, sacrifica mais uma peça, F por E5 e agora H5 dando mate. Nessa partida aqui ela é bem bonita, eu passei rápido aqui, depois se você quiser aprofundar mais nessa partida, ver com calma as análises, eu vou deixar essa partida, o PGN aqui na descrição do vídeo também, é uma partida muito interessante, mas a ideia é que você consiga ver que é possível atacar na ala do rei, o preto ele tem várias chances de ataque na ala do rei, nessa posição com o centro fechado, porque o branco ele não consegue contra-atacar no centro, tá? Bom, então, isso nas posições em que as brancas jogam com o bispo em E2 ou D3. É possível também o branco tentar desenvolver o bispo de C1. Vamos imaginar que as brancas desenvolvam o bispo para G5. Então, o preto pode seguir com C6, a mesma formação da muro de pedra, E3, bispo D6, bispo D3, roque, roque, e agora o cavalo ele está cravado, então não dá para jogar o cavalo E4 direto, colocando o cavalo na casa forte. Mas as pretas podem jogar com dama E8, que é um tema típico que nós já vimos até nas outras variantes, e depois de dama C2, aí sim é possível jogar o cavalo para E4, podendo já passar a dama para H5, assim iniciando o ataque na ala do rei. Então, nesse caso, o bispo em G5 ele não ajuda muito as brancas. Na verdade, o branco ele vai perder tempo com esse bispo em G5. E o preto vai começar a atacar esse bispo, ganhando alguns tempos no ataque. E aqui no caso de bispo F4, que é uma ideia, o branco tentando desenvolver ali como se fosse um sistema London, as pretas podem seguir com C6, E3, bispo D6. Nesse caso, vai ter que trocar o bispo de casas pretas. Bispo D6, dama D6, bispo E2, roque, roque, cavalo de BD7, desenvolve o cavalo, é a casa natural do cavalo, torre C1, cavalo E4, coloca o cavalo no posto avançado, na casa forte, e, por exemplo, se o branco jogar com A3, com a ideia de B4, agora o preto ele pode terminar o desenvolvimento jogando com B6 e bispo B7, e assim colocando o bispo em jogo em algum momento, fazendo, por exemplo, a ruptura C5. É claro que as pretas vão ter que preparar essa ruptura, mas o preto ele pode desenvolver o bispo pelo fianqueto. Então a ideia é jogar bispo B7, traz a torre de A para C8, pode trazer a torre de F para D8 também, e no melhor momento as pretas podem preparar a ruptura C5. Então é uma posição muito sólida das pretas, e aqui o preto, em algum momento, ele pode colocar esse bispo para jogar fazendo o C5, tá? Beleza, então vamos voltar aqui. Aí um detalhe importante nessas posições é que quando o branco ele tomar em D5 em algum momento,
você pode tomar de E em D5. Porque no caso de você tomar de C em D5, as brancas vão poder jogar um lance como cavalo B5, assim já usando a coluna C. Então é melhor você tomar com o peão de E em D5, assim podendo até desenvolver o bispo para E6, desenvolvendo o bispo para uma casa mais ativa. No geral, quando as brancas fazem esse lance, CD5 rápido, e o preto pode tomar com o peão de E, esse lance ele ajuda as pretas, porque já está ajudando a desenvolver o bispo de C8, que é uma peça que geralmente o preto tem problemas para desenvolver. Bom, então isso nas variantes em que o branco ele desenvolve o bispo para E2 ou para D3. Agora eu quero te mostrar as posições em que o branco ele joga com G3, fianquetando o bispo da ala do rei. Então essa eu acho que é a melhor alternativa das brancas, porque como em muitas posições o preto ele pode atacar na ala do rei, com o fianqueto, jogando ali G3 e bispo G2, o branco ele já está melhor protegido para um possível ataque. É muito mais difícil de atacar o roque das brancas nessa posição com o fianqueto. Então os planos aqui das pretas vão ser um pouco diferentes. Então aqui D5, bispo G2, C6, continua ali a mesma formação da muro de pedra. Então roque, o bispo vem para D6 também. E agora B3, esse é o lance mais jogado das brancas. As brancas podem desenvolver o bispo para B2 ou, em muitos casos, jogar com o bispo A3, tentando trocar o bispo de casas pretas, trocando o bispo que protege a casa E5. Como eu te disse, a casa E5 é uma casa fraca na posição das pretas. Então o preto ele tem que ficar ali vigiando essa casa. Então dama E7 é um lance importante. Aqui já muda um pouco os planos, né? Não vai jogar mais o dama E8 e dama H5, porque o ataque ele não vai funcionar tão bem com o fianqueto do bispo lá em G2. Então o dama E7 é para evitar a possível troca dos bispos, com o bispo A3. Então bispo B2, e aqui as pretas podem jogar com B6, para tentar já resolver o problema do bispo de C8. Por que o bispo é um problema? O preto está com a estrutura de peões, com todos os peões em casas brancas. Todos os peões centrais em casas brancas. E esse bispo, ele é um bispo de casas brancas. Então os peões ficam atrapalhando o bispo. O bispo não tem diagonais. Então esse aqui é o bispo mau das pretas. Então o preto ele precisa encontrar uma maneira de desenvolver esse bispo. E existem duas maneiras de desenvolver esse bispo. Uma pode ser jogando B6 direto, com a ideia de desenvolver o bispo para B7 ou então para A6, conseguindo assim uma casa mais ativa para esse bispo. E a outra ideia é jogar, por exemplo, com o bispo D7, com a ideia de bispo E8 e bispo H5. Com essa manobra do bispo, o preto ele consegue encontrar uma casa mais ativa e assim colocar esse bispo para jogar. Então vou te mostrar aqui dois exemplos. Um, o preto jogando com B6 e bispo B7, e outro, o preto jogando com bispo D7, bispo E8 e bispo H5. Então vamos começar aqui com a ideia de roque, cavalo C3, bispo D7. Geralmente esse cavalo das brancas ele não fica tão bem colocado em C3, porque ele não tem para onde ir depois. Geralmente esse cavalo ele fica melhor colocado em D2, porque as brancas podem pensar em jogar um cavalo E5 e levar o cavalo de D para F3, assim aumentando o controle da casa E5. Então, por exemplo, cavalo E5 e agora bispo E8, manobra típica desse meio jogo. Então, várias posições da holandesa você pode usar esse tema de melhorar o bispo, jogar bispo D7, bispo E8. Cavalo D3, cavalo de BD7, essa é a casa do cavalo. E3 e aqui as pretas fazem G5. Bom, essa posição aqui é uma posição que foi jogada numa partida do Beliavsky de brancas contra o Yusupov. Se você estiver buscando um jogador de modelo para jogar essa defesa, o Artur Yusupov, um grande mestre bem forte, ele pode ser seu jogador de modelo. Ele tem várias partidas interessantes na holandesa, muro de pedra. Então aqui A4 e agora bispo G6. O preto coloca o bispo para jogar, em algumas posições pode até pensar em jogar com F4. E na partida seguiu com F4, bispo H5, dama C1, cavalo E4, lance típico dessa abertura, colocando ali o cavalo no posto avançado, F por G5, cavalo C3, dama C3, e agora bispo E2, com a ideia de trocar o bispo pelo cavalo, resolvendo assim o problema do bispo mau das pretas.
Então, torre de F1, bispo D3, dama D3, dama G5. E essa posição aqui já é muito mais fácil jogar de pretas. É uma posição que está toda fechada. E numa posição fechada, o cavalo ele joga muito mais do que os bispos. Você pode ver que os bispos aqui das brancas, eles não possuem uma diagonal aberta. Os bispos não conseguem jogar. Então, por isso que o cavalo ele vai jogar mais, podendo levar o cavalo em algum momento para G4 ou então até mesmo para E4. Então aqui o preto ele já está um pouco melhor. E a outra possibilidade que eu te falei é jogando, por exemplo, bispo B2 e agora B6, com a ideia de desenvolver o bispo para B7 ou então para A6. Por exemplo, cavalo C3, né? De novo, como eu te disse, na minha opinião, esse cavalo ele vai ficar melhor em D2, né? Então o cavalo ele tem muito mais potencial vindo para D2. Né? Para C3 o cavalo não fica bem colocado, vai ter que perder tempos para melhorar esse cavalo depois. Então cavalo de BD7, dama C2 e agora bispo A6. Essa posição é de uma outra partida, uma partida que foi jogada pelo Ponomariov de pretas. Quando jogou aqui com dama C2, o Ponomariov jogou com bispo A6, uma casa mais ativa para o bispo, já pressionando o C4. Então seguiu com torre de Fc1, torre C8, com a ideia de preparar a ruptura C5 em algum momento. Então, CD5, CD5, dama D1, roque, o branco fez A4, e aqui cavalo E4, coloca o cavalo no posto avançado, cavalo B5, torre por C1, torre por C1, bispo B5, trocando ali o bispo mal pelo cavalo, a B5, e aqui o Ponomariov fez F4 com a ideia de G5 e começar o ataque na ala do rei. Novamente, aproveitando que o centro está fechado e o preto ele não precisa se preocupar com o contra-ataque no centro das brancas. Então essa é uma alternativa bem interessante, jogar com B6 e bispo B7. E eu separei aqui para finalizar uma posição que foi jogada pelo Carlsen, que o Carlsen ele jogou contra o Caruana, o lance B6 também, com a ideia de desenvolver o bispo para B7 ou para A6, e o Caruana respondeu com o cavalo E5, que eu acho que é o lance bom da posição, tentando explorar essa casa fraca. Então bispo B7, cavalo D2, também a melhor casa para o cavalo, que o branco ele pode colocar um cavalo em F3 e outro cavalo em D3, controlando ali a casa E5. Então roque, torre C1. E aqui o Carlsen ele fez um lance um pouco diferente, é um tema que você deve conhecer também, que é o lance A5. A ideia do Carlsen é poder jogar A4 em algum momento, para assim começar a criar contra-jogo na ala da dama. Essa ideia ela só vai ser usada se o branco ele jogar com B3 e bispo B2, fianquetando o bispo ali na ala da dama. Então seguiu ali com E3 e o Carlsen desenvolveu o cavalo para A6. Seria possível desenvolver o cavalo para D7 também, mas a ideia dele é que em algumas posições esse cavalo ele pode até ir para a casa B4. Então seguiu o cavalo B1, o Caruana ele tenta melhorar o cavalo, que ele quer tomar em D5, e quando tomar de C em D5, ele quer jogar um lance como cavalo C3 e cavalo B5. Mas essa ideia do Caruana não foi legal, jogar esse cavalo B1, e o Carlsen ele aproveitou para jogar o lance bispo toma E5, assim eliminando o forte cavalo de E5 no melhor momento. Daí D por E5, cavalo E4, dama E2, e daí ele consegue fazer o A4, começando o contra-jogo na ala da dama, cavalo C3, AB3, AB3, dama B4, peão de B3 agora é um problema, esse peão é uma debilidade, cavalo por E4, D por E4, dama C2, e depois do lance cavalo C5, o Carlsen ele já conseguiu uma vantagem contra o Caruana. Novamente a gente cai numa posição em que o cavalo ele joga muito mais do que os bispos numa posição fechada. E essa posição aqui já é muito mais fácil de jogar de pretas. Depois, o Carlsen ele conseguiu transformar essa pequena vantagem em vitória e ele ganhou uma partida muito legal do Caruana. Então, como você pode ver, até mesmo os jogadores de elite usam a defesa holandesa no repertório. Bom, então eu espero que você tenha entendido bem as posições da defesa holandesa. É uma defesa simples de jogar, a estrutura de peões vai ser sempre a mesma, os planos também são fáceis de entender. Então revisa essa aula, vê os exemplos e tenta usar nas suas partidas, que é uma alternativa bem interessante para você jogar contra o peão da dama.
Bom, então se você curtiu essa aula, já deixa o seu like. E se você quiser análise de outras defesas, outras aberturas, deixa aí nos comentários que a próxima abertura pode ser escolhida por você. Bom, então é isso. Vamos encerrar por aqui e até o próximo.